Segunda mensagem da série intitulada Efatá. Se você estiver sem Bíblia, você vai acompanhar a nossa projeção ali pelo Data Show. Palavra do nosso Deus para nossa edificação diz assim: E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, um surdo gago. Rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele, tirando-o à parte de entre a multidão, meteu os dedos nos ouvidos, cuspindo, tocou-lhe na língua, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isso é, abra-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua, a língua presa, se desfez, e ele falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. Admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Palavra de Deus para nossa edificação na noite de hoje. Olhe para cá com bastante atenção. Os evangelhos, eles vão relatar inúmeros milagres, inúmeras curas, cegueira, paralisia, questões ósseas, como a da mão ressequida, mirrada, como da mulher encurvada. Os evangelhos vão falar de pessoas que foram curadas das mais diferentes enfermidades, surdez, gagueira, lepra, e daí por diante. E mesmo com todos esses relatos, em tese, a cura desse rapaz aqui, a cura desse moço, surdo e gago, em tese, a cura dele em nada se difere das outras. O modus operandi, a maneira é muito semelhante. Jesus toca os seus ouvidos, toca a língua, e ele já tinha feito isso em outros momentos. Em outras ocasiões, ele tinha tocado os ouvidos, tocado a língua. Ele já tinha até cuspido numa outra ocasião, quando ele cospe no chão, faz lodo e passa nos olhos. Então, a princípio, esse milagre aqui, ele em nada difere os demais milagres. Contudo, há algo novo no cenário desse milagre. Há uma palavra usada aqui em Marcos 7, 31 a 37, uma palavra que não é usada em nenhum outro momento nas Escrituras. Uma palavra que não é usada em nenhum outro milagre, em nenhuma outra cura. A palavra Efatá. Em nenhuma outra situação, Jesus usa esse termo. Não há outro registro histórico, bíblico, que Jesus tenha usado essa declaração no ato de curar uma pessoa. Tocar sim, cuspir sim, mas a declaração é única. E essa declaração em aramaico, Efatá, significa, a forma portuguesada dela é abra-te, seja aberto, abra-se agora. E a Bíblia diz que os ouvidos dele foram abertos e a prisão da língua se soltou e também foi aberta. Agora, esse relato não vem sobre nós à toa ou por acaso. Essa expressão,
essa declaração, abra-te, ela vem num momento em que a gente só ouve falar, fecha. A gente está vivendo uma fase, um momento, em que a gente está sob a sombra do fechamento. Saiu uma lista aí essa semana, não sei quem viu, eu tinha ouvido na rádio, e recebi depois num grupo de WhatsApp. Pelo menos 60 empresas conhecidas, de nome, que fecharam aqui em Volta Redonda. Algumas fecharam aqui no bairro. Empresas conhecidas. E a gente está sob a sombra de vai fechar, vai fechar, vai fechar, vai fechar. E nesse contexto vivenciado por nós, do vai fechar, por conta desse cenário pandêmico, a palavra de Deus, ela veio ao meu coração numa direção contrária a tudo que eu ouço. Nós temos ouvido, vai fechar, e eu não estou entrando no mérito aqui, no juízo de valor, do se tem que fechar ou não. Esse mérito não é meu. Estou só constatando o que está se falando. Mas a palavra de Deus, nesse contexto, ela fala do abrir. E quando essa palavra veio ao meu coração, ainda no mês de março, ainda no finalzinho de março, ela entrou, como diz a carta aos Hebreus, e ela penetrou, juntas e medulas, alma e espírito. E o efatá e o abra-te ecoou na minha alma, ecoou no meu ser. E eu começo a perguntar ao próprio texto, e a mim mesmo, e ao Espírito, Deus, o que isso quer falar? Deus, o que isso tem a ver com a gente? Deus, o que isso tem a ver com a igreja? Deus, o que isso tem a ver com o momento que nós estamos vivendo? No exato momento em que vivemos o fecha, na contramão da história, o Espírito de Deus está me dizendo, abra-te. Mas em que sentido? Você pode estar se perguntando. Em que sentido é o abra-te, pastor? Eu vou fazer uma afirmação aqui agora. Eu afirmo a vocês que o que Jesus fez, o que Ele abriu naquele contexto, Ele também quer que seja aberto hoje. E eu vou dizer o que Ele quer que seja aberto. Em primeiro lugar, Ele quer que sejam abertos os nossos ouvidos. O efatá dele está ecoando. Eu não vim aqui para discutir hoje o que é essencial e o que não é. Eu não vou fazer isso. Eu não vou dizer o que tem que fechar, o que não tem. O papel não é esse. Eu vim aqui para trazer a mensagem do Senhor à igreja, dizer que o que Ele abriu lá atrás, Ele quer abrir hoje. Primeiro, os nossos ouvidos. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz. A igreja é importante ou não é? Porque o Espírito, segundo a Bíblia, fala a igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. O processo da salvação, saibam vocês, ele começa no ato de ouvir. Paulo vai dizer aos romanos, a fé vem pelo cantar, pelo orar? Não, embora essas coisas sejam importantes. Paulo está dizendo aos cristãos da cidade de Roma, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Agora, muitas vezes, nossos ouvidos estão tapados. Muitas vezes, nossos ouvidos estão agravados. Escutamos, mas não ouvimos. Que diferença existe entre um verbo e outro, pastor? Eu particularmente dei uma definição para mim mesmo a respeito disso. Eu vou te colocar ela, não precisa concordar comigo. Escutar é quando entra no ouvido e sai no outro. Ouvir é quando entra no ouvido e desce no coração. Tem coisas que a gente só escuta. Tem coisas que a gente ouve. É verdade ou não é? Você escutou? Escutei. Mas às vezes entrou no ouvido e saiu no outro.
É como o marido, e eu falo de mim mesmo, que recebe uma recomendação da esposa ao ir ao mercado. Ele escutou, mas não ouviu. Porque quando chega lá, o que acontece? Aí a gente liga para casa, a esposa não atende. A gente tira foto. Não é assim, Davi? Davi faz isso? A gente, não, já fez isso, Mauro? Não, Mauro não vai em mercado. A gente tira foto, manda para a esposa. E eu fico assim, irmãos, cara, eu estou esquecendo alguma coisa. Porque quando eu saí de casa, eu contei quantas coisas eram para comprar. E às vezes está faltando no meu, eu não lembro o que é. É o escutar. A orientação de Deus a Israel no Shema, Shema, expressão hebraica, ouve. Deuteronômio 6, Shema Israel, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. E muitas vezes os nossos ouvidos estão agravados, estão tapados, a gente não consegue ouvir. Eu preciso mostrar um texto para vocês agora. Eu vou pedir ao Vitor que projete ele, Mateus 13. Eu preciso fazer essa leitura, ela é muito importante dentro dessa mensagem. Mateus 13, vai no 10, Vitor, por favor. Do 10 ao 16. Olha isso, minha gente. Escute agora. Escute não, ouça. Preste atenção. E acercando-se dele, os discípulos disseram: por que lhes falas por parábolas? E Jesus respondendo, disse-lhes: porque a vós, discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles, a multidão, não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles vendo não, e ouvindo não, e nem compreendem. 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Agora preste atenção, por favor. Olha a seriedade disso. Porque o coração desse povo está o quê? E eles ouviram de que forma? E ouviram de mau grado. O que é ouvir de mau grado, querido? É ouvir não querendo, ouvir e obedecer. Você que é filho já fez isso com o seu pai alguma vez na vida, né, com a sua mãe. Você ouviu, mas não quis obedecer, não querendo ouvir, não querendo entender. Jesus está dizendo assim, olha só, eles ouvem, mas eles ouvem de mau grado. Eles ouvem, mas o coração deles está duro. A questão fundamental não é que eu não fale. A questão fundamental não é que Deus Pai não fale. Deus está falando o tempo todo. O problema é que o ouvir deles é de mau grado. Eles não querem ouvir. E ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus, para que não vejam com seus olhos, não ouçam com seus ouvidos e não compreendam com o... E aí eles não vão se não vão se converter. E aí sabe qual é a notícia triste? Não vão se converter, e aí eu não posso fazer o que por eles, lá no final? Não posso curá-los. Eu não posso curá-los. Eu poderia curar as dores, eu poderia curar a alma, eu poderia curar, mas não curo, porque eles não se convertem. E eles não se convertem porque ouvem de mau grado. E porque ouvem de mau grado, não entendem. Está claro isso, minha gente? Então esse processo todo de salvação, ele começa no desatar dos nossos ouvidos. Os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, foram homens extremamente abençoados. Por quê? Qual é o segredo dos patriarcas? Homens que ouviam a voz de Deus. Deus disse a Abraão: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele sai. Deus fala com Isaque: Isaque, fica nessa terra, não sai, eu vou te sustentar na fome aqui, pode lançar semente que eu vou te abençoar. E a Bíblia diz que Isaque não foi para o Egito, mas permaneceu naquela terra. Os patriarcas eram homens que ouviam a voz de Deus. E a gente tem perdido isso de vista. Ou os nossos ouvidos estão comprometidos com outra coisa.
Precisamos ouvir a voz de Deus. O que Jesus quer que seja aberto hoje? Os meus ouvidos. Fala assim, os meus ouvidos. Segundo lugar, o que Ele quer que seja aberto? A nossa boca. Porque primeiro, o que é aberto? Olha para cá, o que é aberto primeiro? O ouvido. Dedo no ouvido. Puf, destravou, abriu, abra-te. Efatá, abrir os ouvidos. Automaticamente, em sequência, o que se abre? A boca. Tem muito crente, tem muito discípulo de Jesus, nessa pandemia com a boca fechada. Podendo ser boca de Deus e não se posiciona. Quando eu disse que esses adolescentes aqui estão ensinando para essa igreja hoje uma lição, é essa. A lição da coragem. E aí não pensa você que abrir a boca tem a ver com pegar microfone. Quase nunca tem a ver com microfone. Porque eu abro a boca na fila do mercado. Porque eu abro a boca pela maneira gentil como eu trato as pessoas que me serviram em determinado lugar. Eu abro a minha boca no consultório médico, ministrando esperança, falando de fé, falando de salvação, contando meu testemunho. Eu abro a minha boca no meu ambiente de trabalho. Quem está me entendendo, querido? Eu abro minha boca lá no ponto de ônibus. Eu abro minha boca no coletivo. Sem tirar a máscara, obviamente. Porque esse vírus não é brincadeira. Então, Jesus está nos ensinando aqui sobre a importância de abrir os ouvidos e abrir a boca. A língua é fonte de bênção. Tiago, na sua epístola, vai dizer que com a boca podemos abençoar, mas de outra sorte também podemos amaldiçoar. Vocês se lembram daquela ministração que fiz aqui sobre a mulher com fluxo de sangue? A mulher está doente, anos doente, perdendo sangue, mas dentro de casa, nos seus afazeres, ela está declarando: se tão somente eu tocar na orla das vestes dele, serei curada. Se tão somente tocar na orla das vestes dele, serei curada. Se tão somente tocar, serei curada. Ela saiu, tocou e foi curada. Ela construiu o destino dela no poder das suas palavras. Ela construiu um futuro. O que eu planto com as minhas palavras, eu colho com a minha vida. Tem coisas que você está vivendo hoje. Tem coisas que eu estou vivendo hoje. Que elas são frutos daquilo que eu profetizei, daquilo que eu plantei com as minhas palavras. Sabia disso? Tem coisas que muita gente está vivendo nesse tempo. Que é resultado daquilo que liberaram como palavra sobre a sua vida. Propriamente falando de microfone e de uma fala mais específica, pregação ou coisas do tipo, quem vê os pregadores dessa igreja, nós temos aqui excelentes pregadores. Quem vê o pastor pregar, as pessoas que auxiliam o pastor pregar aqui na igreja, acha que essa turma nasceu pregando. Acha que essa turma prega, fala de Jesus, desde o berço. Esse que vos fala, sempre foi um camarada com muita dificuldade para falar. Eu me lembro de uma apresentação de trabalho no Colégio Macedo Soares, na 6ª série. Um fracasso. Porque eu era extremamente tímido. Eu tinha pavor de falar em público. E continuo tendo frio na barriga, todas as vezes tenho que fazer isso. Agora, eu entendi, e eu creio também que os pregadores dessa igreja já entenderam o mistério, o segredo. Um princípio que não fui eu que estabeleci, eu só entendi e decidi viver por ele. O princípio que está lá em Mateus capítulo 10, verso 10. Um princípio que norteia a nossa jornada. Que norteia a jornada daqueles que devem abrir a sua boca para testemunhar. Perdão, Jeremias capítulo 1, verso 9, Vitor, perdão. Depois Salmo 81, 10. Jeremias 1, 9. Um princípio estabelecido na vida do profeta, que é verdade também sobre a vida de todos nós. E estendeu o Senhor a sua mão e fez o quê? Tocou-me na? E o Senhor disse o quê? Eis que ponho as minhas palavras na tua? A boca é tua, a palavra é do Senhor, irmão. Agora o problema é que você não abre a boca. O problema é que eu não abro a boca. O problema é que lá, no nosso dia a dia, o camarada está trabalhando do nosso lado, está reclamando da vida o tempo todo.
O camarada está lá dizendo que vai separar. Ele está lá dizendo, ela está dizendo que os filhos não têm jeito. Ele está reclamando da vida, dos problemas, todos os dias do nosso lado. E a gente não tem coragem de abrir a boca. Porque a gente acha que não tem curso, porque a gente acha que não tem graduação. O texto não está falando de curso, graduação, nada disso. O texto só diz o quê? Abra e eu vou encher. Salmo 81, verso 10. O que o Senhor abriu lá atrás, Ele quer abrir hoje. Ele abriu a boca daquele homem. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu encherei. Você não pode, você metodista, membro dessa igreja, num período pandêmico, você não pode se furtar do direito, da liberdade que temos nesse país, de abrir a sua boca para ser fonte de bênção para as pessoas, querido. Eu não sei por onde você tem andado, irmão. Eu não sei onde é que você trabalha, quais são os bairros com os quais você transita. Eu não sei com quantas pessoas você se relaciona, mas você tem uma obrigação. Você tem um compromisso como discípulo de Jesus de Nazaré. Abrir a sua boca, essa é a sua parte. Amém para isso? Qual é a parte de Deus? Ele vai encher. Comece a viver esse exercício de fé. Mas eu não prego na igreja. Mas você prega na fila, você prega no consultório, você prega no ponto de ônibus, você prega dentro do ônibus. Amém para isso, irmão? O que ele abriu lá atrás, ele está abrindo hoje. Os ouvidos, a boca e para terminar, terceiro lugar, ele quer abrir isso aqui agora. Ó. Ele quer abrir o nosso entendimento. Por fé, aqui em casa, põe a mão aí agora sobre a sua cabeça. Fala assim, Deus quer abrir o meu entendimento. Fala assim, Efatá, abra-te, em nome de Jesus. Os ouvidos desse moço foram abertos. A boca dele foi aberta. Agora olhe para mim aqui. Mas o entendimento dele continuou fechado. Sabe por quê? Vitor, vamos lá no verso 36. Depois você volta para o tópico. A boca dele foi aberta, o ouvido foi aberto, mas o entendimento dele, ordenou-lhes que a ninguém... Jesus falou assim, não conta para ninguém que eu te curei, cara. Eu te tirei da multidão, te levei a paz, te curei, não conta para ninguém que eu te curei, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgava. Ouvido aberto, boca aberta, entendimento fechado. Porque Jesus deu uma ordem para ele. Não fala para ninguém. Ele saiu fazendo tudo o contrário. O que pode te parecer agradável, mas eu vou te mostrar que foi um equívoco. A gente vai continuar em Marcos, capítulo 1, verso 43, uma situação semelhante a essa, para efeito de entendimento. Olhemos todos a palavra. E advertindo-o severamente, logo Jesus curou um camarada. Advertiu ele severamente, não conta para ninguém. Verso 44. Disse-lhe, olha, não diga nada porém vai e te mostra ao sacerdote. Ele tinha sido curado da lepra. Oferece-te pela tua purificação que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. 45. Mas tendo ele saído, começou o quê? A pregoar muitas coisas, a divulgar o que acontecera. Agora olha o que aconteceu. Olha o impacto da desobediência. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente aonde? Mas Jesus tinha que ficar onde? Fora da cidade, nos lugares desertos, e de todas as partes iam ter? Vamos entender isso aqui? Jesus fala com o ex-surdo e ex-gago assim, não conta para ninguém não. Guarda com você por enquanto. Aí ele sai fazendo exatamente o contrário. Ele sai contando para todo mundo o que Jesus tinha feito. Ele escutou, mas não ouviu. Ele escutou, mas não obedeceu.
E sabe o que eu preciso dizer à igreja nessa noite? Cuidado com a desobediência justificada. A expressão é essa, desobediência justificada. Ah, Deus, eu fiz isso por causa daquilo. Desobediência justificada continua sendo desobediência. Parecia moralmente aceitável sair contando para todo mundo o que Jesus tinha feito. No caso do leproso, achando que estava ajudando, ele atrapalhou. Sabe por quê? Porque a presença das multidões tiraram a liberdade de Jesus de entrar nas cidades. Jesus sabia o que estava falando, minha gente. Ele saiu contando para todo mundo. As multidões afluíam. A atenção se voltava para Jesus. A perseguição se intensificava. Jesus não podia entrar mais nas cidades tranquilamente para pregar o evangelho. Percebeu ou não? Tem coisa que você acha que é certo fazer. Tem coisa que você acha que você tem que fazer, que é legal fazer. A gente não faz o que é legal, a gente não faz o que a gente acha certo. A gente obedece os princípios da palavra de Deus. Amém para isso, queridos? Então tenha muito cuidado. Porque não adianta ter os ouvidos abertos, não adianta ter a boca aberta, mas ser uma pessoa sem entendimento. Por que muitos casamentos terminam? Por falta de entendimento. Por que muito pai não consegue se relacionar com filho e filho com pai? Por falta de entendimento. Salmo 32, verso 9. Não sejais como o cavalo ou como a mula que não possuem compreensão e precisam ser controlados com o uso de freios. Olha o que o salmista está dizendo. Não sejam sem entendimento. Não sejam sem sabedoria. Eles precisam de cabresto, de freio. Nós não. Nós andamos segundo o conselho do Senhor, minha gente. Amém para isso? Você anda segundo o entendimento que Deus tem te dado. Eu quero me encaminhar para o final, Efésios capítulo 1, 18. Olha o que esse texto diz. Esse texto é reflexo da minha oração agora. Por todos nós, por mim e por vocês. Olha o que Paulo está dizendo aos Efésios. Tendo iluminado os olhos do vosso... Isso é uma ação divina. Deus tendo iluminado o entendimento de vocês. Deus tendo aberto a mente de vocês. Para que saibais qual seja o quê? A esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Eu fico com essa expressão, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. A minha oração hoje é: Deus, abre os nossos ouvidos. Deus, nos dá coragem para abrirmos a boca. Mas, sobretudo, ilumina os olhos do nosso entendimento. A gente precisa caminhar com entendimento, querido. Amém para isso? Você precisa tocar a sua empresa com entendimento. Você precisa gerir a sua família com entendimento. Você precisa viver para Deus e servir a Deus com entendimento. Eu quero concluir dizendo que o nosso Deus está liberando sobre nós, o nosso Deus está liberando sobre essa igreja uma palavra. O nosso Deus está liberando sobre nós um desígnio. Efatá. Abra-te. O que está fechado vai ser aberto. Abram-se os ouvidos. Abra a boca. Abra o entendimento. A você que está aí angustiado, preocupado. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Somente Ele pode fechar a porta que Ele abriu. E quando Ele fecha, Ele faz isso para o cumprimento de um propósito, que nunca vem para a nossa ruína, mas para a nossa edificação. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe seu ministério, seu trabalho. Efatá. Que portas se abram sobre você em nome de Jesus. Amém?